Depois de um ano de investigações, o representante do comércio dos Estados Unidos deve emitir ainda hoje a recomendação à Casa Branca por novas tarifas contra o Brasil. Assunto para o editor de internacional aqui da Jovem Pan, Fabrício Naitsky, nos estúdios. Eu te pergunto, Fabrício, a decisão já foi tomada em Washington, vai ser tomada? Teremos algum anúncio nas próximas horas? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O martelo já foi batido pelo representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que vai passar a decisão dele para o presidente Donald Trump e, a partir daí, cabe ao presidente norte-americano tomar uma decisão. Ele pode até mesmo vetar novas tarifas ao Brasil, mas isso é muito improvável de acontecer por uma série de motivos. O primeiro é o fato de que essas tarifas não devem atingir as principais exportações do Brasil ao mercado americano. Não deve atingir a carne, não deve atingir o café, os minerais, não deve atingir também o setor de aviação. Ou seja, no cálculo do representante do comércio dos Estados Unidos, no cálculo da Casa Branca, já há uma noção de que uma eventual tarifa de 25% para exportações minoritárias do Brasil em relação aos Estados Unidos pode não afetar tanto a economia norte-americana como o que aconteceu ano passado quando Donald Trump realizou o tarifaço, começou com o tarifaço global, depois tarifas individuais ao Brasil, e aí as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil chegaram a quase 50%, mas que feriram diretamente a economia norte-americana, a inflação norte-americana. Esse não seria o caso agora. Um outro ponto, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu no começo desse ano que as tarifas de Donald Trump eram ilegais, e aí ele precisava encontrar uma alternativa. O Brasil é o primeiro teste da Casa Branca a essa decisão da Suprema Corte, tomada ainda no primeiro semestre desse ano, através da seção 301, ou seja, uma investigação feita pelo representante do comércio que determina que um país comete ou não práticas comerciais injustas contra os Estados Unidos. E aí sim teria um embasamento legal para as tarifas. O Brasil pode ser apenas o pontapé inicial para os Estados Unidos nessa nova política da Casa Branca de tarifar países mundo afora. Então, isso indica que uma decisão deve ser tomada rapidamente por Donald Trump, que a adoção dessa medida deve ser muito rápida, Thiago. As negociações entre Brasil e Estados Unidos estavam acontecendo, mas Jamieson Greer deu elas por encerradas como ainda ontem, dizendo que não houve acordo entre Brasil e Estados Unidos, mas mantendo a porta aberta para novas conversas. Alguns pontos de discordância existem entre os dois países. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão para a gente entender quais são esses pontos? A argumentação do USTR envolve mais de 6 questões entre Brasil e Estados Unidos que eles consideram como práticas comerciais injustas. Uma delas a gente já sabe, é o PIX. O governo norte-americano, o USTR, indica que o PIX é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central que fere as empresas norte-americanas, utilizada em detrimento das empresas norte-americanas aqui no Brasil. O Brasil argumenta que não é bem assim, que empresas americanas que operam aqui no Brasil podem se beneficiar do PIX com pagamentos diretos. Os Estados Unidos não veem dessa forma. A questão do acesso do etanol americano ao Brasil. Essa questão aqui, Thiago, qual que é a argumentação entre os dois países? Os Estados Unidos reclamam da falta de garantias, de condições de reciprocidade após mudanças tarifárias que aconteceram, não foi nem no governo Lula, foi antes ainda, essas mudanças. O Brasil diz o seguinte, olha, essa mudança tarifária, ela não foi direcionada aos Estados Unidos, ela é uma mudança geral. Qualquer país que fizer um acordo com o Brasil nesse setor vai poder se beneficiar e vai ter mais entrada de etanol estrangeiro aqui no nosso mercado. Os Estados Unidos também não veem dessa forma. E a questão das plataformas digitais. Os Estados Unidos já haviam se manifestado anteriormente, falando que as plataformas digitais americanas que operam no Brasil são alvo de perseguição da justiça, questionando até mesmo a liberdade de expressão
expressão no país. E eles defendem uma moratória que pode isentar as plataformas digitais de pagamento de tributos e multas por 4 anos. O Brasil tem se posicionado contrário a isso e já falou que essa questão é uma questão da justiça, não tem nada a ver com o governo. Essa é a argumentação. Não foi aparentemente o suficiente para convencer os Estados Unidos de não anunciar novas tarifas contra o Brasil. Isso deve acontecer. Ainda hoje temos essa expectativa, Thiago. Pois é, deixa eu chamar a Dora Kramer aqui. Está preparado para responder uma pergunta dela? Ah, sim. Diga, Dora. Boa noite para você. Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todo mundo que está por aqui. E não vai ser uma, não. São duas, logo de uma vez. Olha só, Fabrício, me chamou a atenção que você disse, eu não sabia disso, que os Estados Unidos estreiam essa nova fase depois daquela leva de tarifas que foram canceladas pela Suprema Corte, estreia com o Brasil. Primeiro, por que a escolha do Brasil para estrear essa fase? E a segunda pergunta é o seguinte, tem várias informações desencontradas sobre se essa divulgação da decisão do Trump seria realmente hoje, porque o que ele recebe do escritório de comércio é uma avaliação, né, sobre todas essas investigações. Se ele não anunciar hoje, isso tem algum significado especial ou não? Vamos de trás para frente, Dora, começando por esse ponto que você perguntou agora. Claro que existe a possibilidade do Brasil negociar com os Estados Unidos. O governo brasileiro tem falado que acredita na diplomacia, que tem os argumentos, que tem os números para dizer aos Estados Unidos que essa medida de novas tarifas seria uma medida injusta contra o Brasil, porque o Brasil não deveria ser atingido dessa forma. Não tem sido suficiente para convencer a Casa Branca, então, por mais que Donald Trump possa não determinar essas tarifas hoje, deixar para amanhã, deixar para a próxima semana, nada leva a crer que isso vai acontecer. Essa decisão deve ser rápida, mas ainda assim mantendo ali algum canal diplomático para, quem sabe, futuramente voltar atrás nessa questão. Não seria inédito. Agora, por que o Brasil como primeiro? Essa investigação começou há 1 ano. Quando ela começa 1 ano atrás, as tarifas de Donald Trump ainda estavam a pleno vapor. Então, não havia essa questão de precisamos driblar as tarifas, precisamos driblar a questão da Suprema Corte, melhor dizendo. Agora, as relações entre Brasil e Estados Unidos estão, e naquela época principalmente, estavam bem prejudicadas. Os canais de comunicação estavam num momento bem delicado. Então, esse pode ser um indicativo. Agora, é importante a gente lembrar um ponto, que os Estados Unidos fazem investigações da seção 301 contra países que são considerados aliados americanos também. A Alemanha é um desses países, a Coreia do Sul é um desses países também. Então, a seção 301, ela pode atingir o mundo todo. E a expectativa é de que os Estados Unidos comecem a olhar para países com quem eles não têm acordos comerciais firmados para ir atrás através da seção 301 e conseguir tarifar, conseguir levar adiante essa política que Donald Trump defende. Se isso vai se manter ou não é uma outra história, mas que a expectativa de que os canais de comunicação dificultados, quase fechados entre Brasil e Estados Unidos, levaram o Brasil nessa posição de estar nesse pontapé inicial dos Estados Unidos, isso parece muito claro no momento. Dora e Fabrício, o fato é o seguinte, a data limite é hoje, esse documento vai chegar às mãos do presidente norte-americano. Agora, não se sabe se haverá algum tipo de comunicação já hoje. Olha, taxaremos ou não taxaremos? O documento recomenda isso ou aquilo. E se o próprio presidente americano vai comunicar ou vai tomar já hoje uma decisão? Então, ainda é tudo muito incerto, mas a data limite é hoje. A data limite é hoje, exatamente 1 ano após a abertura oficial das investigações. Há uma expectativa pela fala do Jameson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos. Ele deve falar que levou adiante essa recomendação ao presidente Donald Trump. E aí é questão de uma mera assinatura. A partir do momento em que ele assina,
vacina, isso tudo está definido. Então agora, nesse momento, Thiago, é uma questão muito mais de aguardar para ver quando que isso vai acontecer. A expectativa lá em Brasília é realmente pessimista nesse ponto. Pois é, estamos aqui então de plantão aguardando a chegada dessa informação, se o governo americano vai taxar o Brasil mais uma vez, e você volta daqui a pouquinho. Até já.